A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Nós usamos a arte para retratar a realidade, como no quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, mas às vezes acontece o contrário. Um exemplo disso é a realidade virtual. Muito antes do lançamento do Oculus Rift em 2016, a ideia já tinha sido criada em histórias como no filme Tron, lá de 1982. E a nossa relação com a arte é ainda mais profunda, vai além do registro histórico e estímulo da criatividade. A arte também é inclusão social, educação, saúde mental e muito mais. Como dizia Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu sou Samuel Strazer. Eu sou a Miviki. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a arte que salva. Pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. A gente vai falar sobre a arte salva hoje, né? A importância da arte e o impacto que ela tem na história e na nossa vida presencialmente, né, Vicky? Não dá pra imaginar o mundo sem arte. Não dá para imaginar o mundo sem arte. Eu acredito que todas as pessoas, em algum momento da vida, já tenham sido salvos pela arte, né? Pode até ser de, sei lá, talvez de forma inconsciente, né? Talvez a pessoa não saiba dizer, nossa, nesse momento a arte fez muito bem para minha vida. Mas, com certeza, se a gente for resgatar aqui da memória, tem muitas coisas, muitos momentos em que a arte se fez extremamente necessária. Você consegue, Samu, por exemplo, lembrar de algum momento em que a arte te salvou, alguma obra, né, seja do cinema, da literatura, que isso tenha te marcado, alguma oficina que você fez em algum momento, alguma aula? Eu lembro, Vicky, que assim, eu comecei a escrever coisas da minha cabeça quando eu estava no ensino fundamental, assim, lá pela 5ª série. E uma professora Lívia, me deu um livro de poesia, porque eu escrevia poesia. E esse livro que ela me deu, que era de poesia adolescente, assim, né? Se chama Sonhos, Grilos e Paixões. Foi muito significativo, assim, foi um capítulo mesmo da minha história de vida, porque eu que já escrevia, vi que alguém achava aquilo legal. Então, depois a minha vida inteira foi baseado nisso. Eu sou uma pessoa que escreve, eu quero escrever. E, enfim, escolhi ser jornalista, eu trabalho escrevendo por causa disso. Perfeito. No começo do programa a gente citou Nietzsche, então, né, que ele tem essa frase que é uma frase bem, bem forte, né, bem poderosa. Ele diz, então, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, assim, na visão filosófica, a arte tem essa potência toda. Na visão dos próprios artistas, né? Quantos artistas a gente não tem que realmente expressam o que a arte significava para eles, né? Era mais do que um ofício, não era só uma profissão. O Van Gogh mesmo, ele vai dizer que a arte é consolar aqueles que são quebrados pela vida. Então, essa é uma das frases que eu mais gosto do Van Gogh, inclusive, porque eu acho que mostra a potência, né, que a arte traz. E Clarice Lispector também, ela, né, tem várias frases relacionadas a isso. E uma delas eu só escrevo porque não consigo deixar de escrever. É mais forte do que eu. E uma outra frase, sou uma mulher que escreve porque para mim escrever é como respirar, faço para sobreviver. Então a gente vai ter desde a filosofia até pessoas que trabalham diretamente com a arte que vão dizer que a arte não é só, né, um ofício, não é só um entretenimento. Na verdade existe até uma dependência, né, uma questão existencial de fazer a arte é como respirar, né, é parte do que eu sou. E isso é muito bonito e eu acho que todo mundo deve sentir um pouco disso, né? A gente sente isso. Sim, e assim, aproveitar que a gente está no começo do programa para a gente abrir um parênteses aqui e quebrar um estereótipo, que aí quando a gente fala de a arte salva, não sei o quê, a gente não está falando que a arte salva a pessoa que tem o estereótipo da pessoa cult, entendeu? Nossa, aquela pessoa que lê Nietzsche, aquela pessoa que adoro ir em museus, tal. Não é só isso, galera. A arte, ela é muito mais do que isso, entendeu? A arte é o cinema, o streaming que você assiste na sua casa, ela é os ensinamentos que
tem na sua família, muitas vezes, que as pessoas adquiriram através da arte, né? E diversas outras coisas. Por exemplo, você ir no cinema com uma pessoa que você gosta, com alguém da sua família, é um programa social, né? Que baseado na arte, entendeu? Então, não necessariamente você precisa ser esse estereótipo da pessoa cult, que conhece várias coisas que a maioria não conhece, né? Para você olhar para sua vida e dizer que a arte está presente na sua vida, né? A arte é muito mais simples e acessível do que a gente imagina. Perfeito. E até para citar aqui, a gente vai fazer um passeio, né, pela arte, né? E as formas, né, as formas em que a arte, né, pode ser usada, as formas como nós podemos usar a arte, né, na verdade. Só que só pra gente ter noção, né, acho que todo mundo, né, ou grande parte da população já deve ter escutado, por exemplo, o termo arte-terapia, né, que seria então a terapia que utiliza a arte como instrumento para promover a saúde e o bem-estar, né, ajudando as pessoas a conhecerem melhor a si mesmas. E a arte-terapia, inclusive, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pela legislação brasileira. Então, assim, não é só poesia quando a gente fala que a arte salva. A arte, ela realmente pode ser um instrumento terapêutico na recuperação de pessoas com algum tipo de transtorno mental, e não só mental, motor também. A gente sabe que, por exemplo, para uma criança, para uma pessoa que tem, por exemplo, problemas de coordenação motora, que o ato de pintar e de escrever ajuda muito, né? Então, tanto para a saúde física quanto para a saúde do corpo mesmo, a arte ela tem inúmeros benefícios. E olha, né, que a arte ela é muito plural. A gente tem arte, né, desde uma coisa mais introspectiva, mais recolhida, como escrever, que é você ali sentadinho, né, com lápis e papel, como dançar, né, e tem danças, inúmeros estilos de dança, desde, sei lá, frevo, até balé, até dança contemporânea, que vai fazer você movimentar todo o seu corpo, e tem toda uma questão social, né, envolvida, e culturas e tudo mais. Alguns estilos de dança e de outros tipos de arte, inclusive, eles carregam muito mais do que só a arte, mas carregam a cultura de um povo por trás, né? Então, exatamente, a gente vai ter estilos de dança que são característicos de determinado povo. Então, por exemplo, tem a galera da Nova Zelândia, a população maori lá, que o time de rugby lá da Nova Zelândia, os All Blacks, eles sempre fazem essa dança, que é uma dança ritualística da cultura deles. E tem pessoas que vivem de apresentação do haka, né? Desse tipo de dança que expressa, né, a parte da cultura de um povo. Perfeito. E quando a gente fala que a arte salva em diferentes níveis, né? Desde a arte te salvar de um final de semana monótono e sem graça, né? Em que você, sei lá, tá chovendo, você não pode sair de casa, você não tem nada para fazer, você pode ligar ali a sua televisão e assistir alguma coisa, ou você pode ler um livro, ouvir uma música. Quantas pessoas, né, não ficaram fechados dentro de casa, né? Literalmente em quarentena durante as quarentenas que a gente vivenciou durante a pandemia, e a arte era a única coisa que a gente tinha, aquele respiro, né, que a gente precisava. E isso vai para níveis gigantescos, né? Como a gente bem disse, a arte-terapia, né, que literalmente pode ajudar uma pessoa a se recuperar de transtornos mentais ou motores, quanto literalmente a arte pode salvar em questões políticas. Se a gente lembra, por exemplo, do que foi a Tropicália nas décadas de 60 e 70 no país, em que artistas fizeram resistência à ditadura militar através de músicas, e daí também cabe uma imensa inteligência dos músicos que, né, iam escrevendo aqueles trabalhos, mas tinham que fazer críticas, mas eles também tinham que se proteger, então tinha todo um cuidado para a forma como eles iam se expressar. Então a gente tem diversos momentos da história em que a arte foi a arte e a comunidade artística, né, foi extremamente
necessário nessa luta, né, social e até super macro, né, se a gente parar para pensar historicamente, que é graças às artes, né, por exemplo, graças às artes rupestres deixadas pelos membros da pré-história, que hoje a gente consegue olhar para o passado e pensar, nossa, então era assim que aconteciam algumas coisas? E propriamente na rotina deles, Vicky, porque era assim, ia lá, desenhava o formato de um bicho e vários humaninhos em volta, com as lancinhas. Outros seres humanos que viam isso conseguiam interpretar o quê? Ah, tá. Para derrotar esse bicho, então preciso de várias pessoas ou preciso de determinada ferramenta. Então, assim, a arte foi a primeira maneira da gente eternizar o saber. Né? Então, começa por aí. Quando a gente começou a fazer arte, a gente começou a passar o conhecimento para as gerações futuras. Exatamente. Contação de histórias, né? E as artes, as pinturas rupestres eram literalmente manuais de sobrevivência, Exatamente. né? Artes que consolidaram a cultura de um povo e também que possibilitaram nossa existência, né? Exatamente. E galera, a gente vai fazer mais uma pausa. Depois do intervalo, a gente vai trazer alguns dados aqui sobre a arte no Brasil. Não saia daí. É isso aí, de volta com o Pode Ser, falando hoje sobre a arte salva, né, Vic? E vamos começar a abrir esse bloco com algumas informações importantes sobre hábitos culturais aqui do nosso país. E assim, a gente começa até que com uma notícia boa, porque essa pesquisa aqui mostrou que em 2023, mais brasileiros realizaram atividades culturais em comparação com 2022. É uma pesquisa feita pela Fundação Itaú com o Datafolha, né? Que apontou que 96% dos entrevistados participaram de alguma atividade cultural online ou presencial. Em 2022, esse percentual tinha sido de 89%. Então, assim, aumentou 7%. Quase todos os brasileiros tiveram aí alguma atividade cultural ou presencial ou online, mas isso se deu principalmente por conta dos streamings, né? Então, em 2023, 82% dessas pessoas entrevistadas ouviram músicas em plataformas de streaming e 74% das pessoas assistiram produtos audiovisuais, né? Sei lá, filme, série, clipe, né? 74% assistiram a algum tipo dessa produção audiovisual contra 70% do ano anterior. Então a gente vê que isso também é contabilizado como arte, né, Vicky? Os streamings, música, o filme, série, são arte e estão sendo bastante consumidos. Pois é, a gente tem aí duas formas, talvez, de pensar, talvez três formas de pensar na arte, né? Aquela arte que você consome, né, de forma mais passiva, talvez, que é ali ligar, né, o computador, a TV, e você vai ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa. Tem a arte que você mesmo produz, né? Você pode participar de uma oficina, pode fazer aulas, né, de dança, de cerâmica, de crochê, tudo mais. E você também pode ensinar, né? Existem pessoas que, além de praticarem a arte, também contribuem com esse papel tão importante que é ensinar a arte, né, para outras pessoas. E uma coisa que eu vou frisar aqui, porque nós somos um podcast, né, é que o podcast é bastante ouvido, né? Então a gente, nessa pesquisa, também apontou que teve um aumento também do consumo de podcast. Então, em 2022 eram 42% das pessoas, dos brasileiros aí escutavam podcast contra, né, subiu esse número para 48%. Então, quase metade, né, das pessoas escutam podcast. Isso é muito legal, né? Porque é uma mídia relativamente nova. A gente pode considerar um estilo de arte novo nascendo, porque é arte, não é? Às vezes é, às vezes não, porque no meio
dos podcasts tem audiodrama e tudo mais. Então, tem um novo formato aí de mídia sendo muito consumido pelos brasileiros. É isso. Outro índice aí que também aumentou, né, foi a leitura de livros online de e-books, que saltou de 30%, né, de 2022 para 42% em 2023. Então a gente tem aí 12% de aumento, né, que é um aumento muito expressivo, né, se a gente for parar para pensar de um ano para o outro. E uma outra coisa bem legal é que os jovens são os maiores consumidores dos produtos, né? 64% do público tem entre 16 e 24 anos, nesse caso específico dos livros. Então, até vai na contramão do senso comum de que o Brasil não tem leitores, as pessoas estão lendo cada vez menos. Na verdade, não. Tem um grupo bem expressivo de leitores, principalmente jovens, que estão lendo mais. E daí essa questão... A pesquisa não traz isso, mas talvez seja importante a gente ressaltar aqui que o aumento dos livros, né, são online, e-books, porque realmente os e-books eles são mais em conta do que livros físicos, né? Muitas vezes vários e-books são disponibilizados de forma gratuita em diversas plataformas e até universidades, enfim. Então, os livros são muito caros no Brasil e a gente sabe que, né, o preço de alguns serviços, de algumas atividades culturais também impede que muitas pessoas tenham acesso a essas atividades, né? Exatamente. Inclusive, essa pesquisa fala um pouco sobre as classes que consomem, né? E até sobre os gastos dessas classes. Então, tem assim, as classes A e B gastam, em média, R$170 com atividades presenciais e R$143 com atividades culturais online. Já a classe D e E desembolsam até R$114, né, em média, e R$79 online. Isso com cada atividade, né? Então, assim, R$170 no ingresso de alguma coisa, né, em média, e 140 com streamings, por exemplo, né? As classes mais baixas precisam escolher um streaming ou outro. As classes mais altas assinam todos de uma vez, né? Ou participam dessas outras atividades culturais online. Aí a gente já consegue ver uma discrepância, né? Do que as pessoas conseguem ter acesso e gastar e investir em atividades culturais. E nesse ponto, eu queria levantar aqui um tópico, Vic, que é a importância da arte como meio de incentivo, né, e desenvolvimento do pensamento crítico. Porque muitas vezes não, a arte ela tem essa ferramenta, né, ela tem essa parcela de responsabilidade, de conscientização, de levar o desenvolvimento crítico. E assim, não é só quando um tipo de arte fala sobre alguma coisa política, fala sobre alguma coisa histórica, que ela tá estimulando o pensamento crítico. Muitas vezes você vai assistir um filme que tem um dilema moral ali, mas pode ser, sei lá, a gente traz isso aqui no Pode Ser, sei lá, Procurando Nemo. E a gente tem num pano de fundo aí uma questão de paternidade solo, por exemplo, né? Que leva essas questões também para a pessoa que está ali assistindo. Então a gente não está lendo um livro que fala sobre, né, pais e mães solos. A gente está assistindo um filme despretensiosamente que vai levar a gente a refletir sobre aquilo, né? Então a arte, né, por que a arte salva? São várias coisas. Uma delas é que ela fomenta, né, na nossa cabeça essa capacidade de refletir sobre as coisas, de pensar criticamente, de assistir alguma coisa, de ler alguma coisa e estimular a nossa capacidade de montar o quebra-cabeça das coisas.
Perfeito. Me vem muito à cabeça a Carolina Maria de Jesus. Recentemente eu li um livro dela, inclusive, né, O Quarto de Despejo, que é o diário de uma favelada, que seria basicamente, então, uma autobiografia, né? Ela escreve ali, ela teve o seu diário publicado, na verdade, então são os relatos diários da Carolina ali. Então ela relata isso, né, repetidamente. A forma como ela às vezes não tinha o que comer e escrever, sabe? Porque às vezes ela se revoltava com a vida porque ela trabalhava e continuava em falta, né? Inclusive ela fala muito disso, né? Que ela fazia muita coisa e sempre continuava em falta. Ela nunca conseguia, enfim, seguir em frente. Então ela trabalhava muito, acordava super cedo para ir pegar água, depois saía para trabalhar e daí tinha os filhos. E mesmo assim ela vivia num lugar super precário. Ela, né, morava numa favela. Ela passava fome, os filhos passavam fome. E nos momentos de revolta em que ela percebia que não tinha o que fazer, que ela estava perdida, ela sentava e ia ler e escrever. Então a arte, além de ter sido ferramentas ali, a literatura e a escrita, né, foram ferramentas que a salvaram no dia a dia, também foram ferramentas que fizeram com que ela depois conseguisse mudar um pouco de vida, né? Ela não conseguiu mudar tanto de vida, mas além de retratar, então, uma parcela da sociedade que vivia na pobreza, em fome, né, que daí traz então essa questão da arte como uma ferramenta política e social também. A arte era o que ela tinha de sustentação ali durante o dia a dia. Bem, vamos fazer mais uma pausinha e a gente volta já já. De volta com o Pode Ser, e hoje a gente está falando, né, sobre a importância da arte como um salvamento, né, da humanidade. Salva vidas da humanidade. Exatamente. E aqui a gente citei a Carolina Maria de Jesus, né, ela, nos relatos dela, em que a arte foi extremamente fundamental para que ela sobrevivesse, né, às mazelas sociais que ela enfrentava. E a gente tem um dado aqui bem importante, né, do IBGE, que fala sobre a diferença de acesso à cultura, que também está relacionada à cor e região. Então, se no outro bloco a gente estava falando como essa questão social também interfere, né, no acesso das pessoas à arte, então assim, se você tem mais dinheiro, vai ser mais fácil comprar um livro e assistir um show, ir ao teatro, enfim, consumir a arte de uma forma geral. Se você tem menos dinheiro, obviamente vai sobrar menos dinheiro para consumir arte. Por isso também é muito importante a gente ter ferramentas públicas, né? Pontos culturais públicos, acesso público a diversas coisas, né? Para que a população tenha acesso. E então aqui o IBGE vai dizer, né, a diferença de acesso da população preta e parda a equipamentos culturais está diretamente relacionada com o retrato das regiões do país. Então, por exemplo, no sul e no sudeste, onde a maioria da população é branca, há maior concentração de bens culturais. No norte e nordeste do país, onde a maioria da população é preta e parda, o número de equipamentos culturais é reduzido. Segundo dados da 4ª edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, divulgados, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então essas são as informações. E ele dá aqui um exemplo, né, da desigualdade usando as salas de cinema. De acordo com a pesquisa, a população preta ou parda tem menor acesso potencial a esses equipamentos culturais. Enquanto 44% dos pretos ou pardos moravam em municípios sem cinema, esse número em relação aos brancos era de 34,8%. E daí a gente tem aqui, né, que apenas 10% dos municípios brasileiros têm salas para exibição de filmes. E isso é, assim, não sabia disso, é um dado assustador, né? Então, aqui na nossa região a gente tem bastante cinema, né? E parece que é assim no Brasil todo, mas na verdade não é assim em nenhum lugar do Brasil. 10% só das cidades brasileiras tem cinema, né? E sobre isso, Vicky, da arte em relação à denúncia da desigualdade social e também da arte como ferramenta de inclusão social, eu lembro muito do Emicida, porque ele traz muito forte esse lance da conscientização, do combate ao racismo, né, na arte dele, nas letras que ele, né, escreve, mas a própria história dele é baseada nisso, né, é na arte salvando a vida dele. Tem uma música
que ele é uma música autobiográfica dele. E tem uma parte que ele fala assim: eu ia pro crime, irmão, se não fosse a confiança do Pedro e do Felipão, que eram produtores musicais, não sei exatamente o que cada um fazia, não lembro. Sem dinheiro já dava para ver o fim. Então ele morava na periferia, a mãe solo também, e ele também não tinha dinheiro, morava em um barraco. Ele relatou várias vezes que quando chovia forte, caía o teto da casa dele, eles se escondiam dentro do guarda-roupa da chuva. Sem dinheiro já dava para ver o fim. Mais um me levou para a Liga, que é a Liga dos MCs, que era para uma liga de rima de improviso, e o outro fez as bases para mim, né? Então o outro ele fazia os beats para ele cantar por cima. E aí ele relata, né, na sequência, que ele começou a fazer essas músicas com a confiança dos amigos dele, porque ele escrevia bem, porque ele rimava bem, e aí começaram a ligar pedindo para ele fazer show. Então ele nem pensava nisso. Só que como viram que ele era bom e esses amigos deram esse voto de confiança, ele começou a viver da arte. Então assim, a arte salvou a vida dele, e hoje os relatos que ele faz através da arte dele salvam outras pessoas da periferia que com certeza tinham a mesma opção que ele, que era, putz, vou pro crime ou não, vou vou lutar por uma vida digna, por uma vida justa. Acabam se inspirando na obra dele, né? Com certeza, e os relatos de pessoas que, né, putz, eu escutei muito Racionais e me ensinou muita coisa, eu escutei muito Emicida e pra mim foi importante. Então a arte, ela literalmente salva vidas. Exatamente. E a gente já tá chegando ao final do programa, né, mas a gente tem até um dado aqui da OMS, né, estudos indicam que ouvir música, dançar, ir ao teatro ou ao museu pode trazer benefícios duradouros à saúde mental, né, isso gera impactos positivos na autoestima. Então a gente tem aqui, né, que as artes são adequadas para ajudar a compreender e comunicar conceitos e emoções, estimulando todos os sentidos e até mesmo a capacidade de empatia, né? A gente, inclusive, tem um episódio sobre empatia, né? Então, a gente tem, enfim, estudos, né, relatórios que literalmente comprovam, né, constatam que as artes têm um papel importante na prevenção de problemas de saúde, na promoção da saúde como um todo e no gerenciamento e tratamento de doenças ao longo da vida. Então, dados comprovados pela OMS, diversos relatórios dizem isso. Então, para quem consome, para quem pratica e para quem ensina, a arte tem diversos benefícios e é fundamental. É isso aí. E a nossa mensagem final é essa, né? Consuma arte. Vai no cinema, vai no museu, enfim. E consuma várias coisas diferentes de arte. Isso. Procure, inclusive, as coisas gratuitas da sua cidade, exatamente, né? Tem oficinas aqui na cidade, por exemplo, tem o SESI, tem o SESC, tem a Fundação Cultural, os parques, e sempre tem atividades gratuitas, pessoal. Procura. É isso aí, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Até mais.